Tá. Então, seguindo a dinâmica aí proposta, né? Vamos abrir com a discussão do grupo aí que foi escolhido. Depois a gente faz mas eu queria fazer uma aula expositiva, mas bem dialogada com vocês mesmo. A gente faz a aula e debate mais depois também. Qual que é do grupo, Dari? Tá fechado. Do Keivan, é isso? No grupo Alicia e mais Alicia. A Stefane, Vitor, Lucas, não é isso? Tá, então vamos lá. Então. Só uma pergunta antes, está com eco hoje, meu? Ou tá bom? Ah, tá, beleza. Só para entender direito, daí a gente faz uma exposição aqui, ou a Ludmila que vai começar a exposição? Não, acho que o que o Dari está propondo é que vocês... Ah, tá. O grupo se apresenta uma rápida exposição, uma coisa rápida, coloca as questões para o debate, e a Ludmila daí faz a exposição dialogada. Ah, tá, entendi. Tá. Bom, boa noite para todo mundo. Nosso grupo vai expor o artigo da doutora Ludmila Costec Abílio, que é chamado de Uberização e Juventude Periférica, Desigualdades, Autogerenciamento e Novas Formas de Controle do Trabalho. Só para fazer uma ponte com a aula anterior, com a palestra do professor anterior, é que como a gente está vendo que tem uma ponte entre todos os textos dos artigos que a gente leu, que tem o neoliberalismo é sempre uma relação que tem sempre em todos os textos, né? Aí eu acho importante criar essa conexão, justamente porque antes o professor Dr. Oswaldo Javier Lopes Ruiz, ele faz uma criação não, ele mostra o consumo como investimento, então a gente pode ver o empreendedorismo, que aí isso é criticado no artigo da Ludmila, essa definição de empreendedorismo, né? Então a ponte que a gente se cria é justamente o neoliberalismo e os seus efeitos na dinâmica do trabalho. E como a gente viu que no texto ela está falando da uberização, isso não é particular da Uber, longe disso, é uma coisa que estava acontecendo, que a Uber ela consegue absorver essa mudança de trabalho, esse novo tipo de controle e gerenciamento do trabalho. Então ela utiliza muitos algoritmos, ela utiliza esse novo gerenciamento de trabalho. E também que outro ponto dela é que a juventude periférica, né? Então a gente consegue ver nessa uberização uma desigualdade, uma diferença entre as pessoas que trabalham tanto na Uber, quanto trabalhadores seletistas, quanto trabalhadores motoboys ou bike boys. Então a gente consegue ver também diferenças de raça, de classe, e qualquer diferença que a gente puder ver, né? Então, e aí vem a crítica de que essa nova dinâmica de trabalho é muitas vezes que a gente consegue ver até em publicações, não, propagandas falando, tipo, seja dono de você mesmo, você faz o seu próprio horário, e aí a gente tem todo esse negócio de empreendedorismo, a gente tem que fazer, o problema seria o individual, né, o que está sendo proposto nas propagandas. Então, a Ludmila, ela coloca uma crítica justamente a isso, porque, tudo bem, você pode fazer seu próprio horário se você trabalhasse, teoricamente, na Uber ou no iFood. Só que a gente está falando, ela fala um termo que é mais, enfim, o nosso grupo acha mais verídico, que é o autogerenciamento subordinado. E o que seria esse autogerenciamento subordinado? Esse autogerenciamento, ele já se diz no nome, né, a pessoa se autogerencia, só que ela é subordinada, e aí tem uma parte interessante que é o trabalho investigativo, o trabalho de entrevistas com as pessoas, e as pessoas, elas falam que, aí é uma coisa que eu achei muito surpreendente, é que tem pessoas que falam que trabalham 12 horas por dia para conseguir ganhar R$ 1.500, as pessoas têm que trabalhar na chuva, tem contexto de recompensa, e aí a empresa ela sempre é um pouco apologética a isso, ela fica colocando recompensas para as pessoas, para elas ganharem pouco, né? Elas já ganham um pouco e essas recompensas são baixas também. E também tem os problemas do algoritmo. O algoritmo,
ele parece que é meio que um robô, né? Um robô, ele está decidindo tudo e por isso que você está se dando mal, mas a gente sabe que tem pessoas por trás, né? A gente sabe que a Uber não é feita por robôs. A gente sabe que sempre tem problemas por trás. E aí, acho que uma parte interessante também é que é essa nova forma de controle do trabalho, que anteriormente se falava muito porque o salário ele diminuiria por conta da oferta e demanda, então, como tem muito trabalhador, o salário diminuiria. Mas no trabalho da Ludmilla, no artigo da Ludmilla, ela fala bastante sobre essa nova forma de controle do trabalho, que essa nova forma de controle de trabalho, ela consegue extrair mais valor, ela consegue fazer com que as pessoas, ela fique com o risco da empresa, ela diminui o valor do trabalho dela, e também a empresa fica, justamente, ela define o trabalhador como se fosse um trabalhador amador, né, um trabalhador, ela desvaloriza o trabalho desse trabalhador em si, tanto o trabalhador de aplicativo, quanto mais nesses casos específicos do trabalhador de aplicativo, e faz essa degradação do trabalho, ela rebaixa o valor da força de trabalho, como eu tinha dito, das 12 horas de trabalho, ela estende o tempo de trabalho e transfere os riscos de custos para o trabalhador. Isso é uma visão mais geral, do objetivo geral do artigo da Ludmilla, e os nossos membros da equipe vão falar um pouco mais dos objetivos específicos, os objetivos mais... não, os objetivos mais específicos do trabalho. Bom, então, dentro, né, dessas categorias que o Vitor mencionou brevemente, que são colocadas no artigo, um dos pontos centrais, pelo que a gente compreendeu, é a questão da transformação do trabalhador em um trabalhador just in time, né? E o que é isso? É um termo que vem da gestão, né, particularmente da administração, da organização da produção, da logística, que é uma estratégia para se evitar custos com estoque, tanto estoques de bens intermediários quanto estoques de bens finais. Então, basicamente, uma produção que é tocada a partir de uma demanda, e tão logo essa demanda seja colocada para a empresa, né, para a unidade produtora ou a prestadora de serviços. E é o que acontece com os trabalhadores uberizados, eles se tornam indivíduos, né, sujeitos, que trabalham mediante demandas, tão logo essas demandas surjam. No entanto, eles não estão disponíveis para o trabalho apenas quando essas demandas surgem, né, que são, é uma fala recorrente nos relatos que a professora traz no artigo, que o entregador ele pode ter um grande lapso de tempo entre a sua última entrega concluída e a próxima entrega que ele receberá. E isso acaba reforçando a informalização do trabalho na medida em que flexibiliza para a empresa aplicativo, né, do ponto de vista das empresas donas desses aplicativos, o uso dessa mão de obra. E também na remuneração, afinal, o trabalhador ele se coloca disponível durante um período do dia, mas ele só recebe pelo que ele efetivamente produz, né? Ou seja, pelo tempo em que ele efetivamente realiza as entregas. Então, esse é um dos pontos centrais para se entender esse fenômeno da uberização. E, além disso, também tem o gerenciamento algorítmico do trabalho, né, que o Vitor comentou, que é a lógica a partir da qual esse trabalho uberizado passa a ser regida, né? Ou seja, as empresas dos aplicativos coletam dados não só dos seus entregadores, mas também das atividades das empresas que se relacionam com o Uber, com a iFood, com a Log, né, essas empresas de delivery, e também dos consumidores que utilizam dessas plataformas para receber produtos e serviços. E a partir desses dados, as empresas aplicativo planejam todas as regras do jogo, por assim dizer, né, como que o trabalho vai ser distribuído, quais vão ser os preços nesse mercado, tanto dos produtos e serviços quanto da própria remuneração dos entregadores por delivery, e são regras que não ficam claras, tanto do lado dos consumidores, mas principalmente do lado dos entregadores. Então, eles acabam sendo submetidos a essa lógica algorítmica que eles não conhecem e dependem dela para ganhar o seu sustento. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre o autogerenciamento subordinado, que o Vitor falou um pouco anteriormente. E, para começar, eu tenho que dizer que o trabalhador uberizado ele é muito representado
como sendo um chefe de si mesmo, ou um empreendedor, ou um trabalhador autônomo, mas na verdade é muito distante isso, na verdade, é muito mais próximo desse autogerenciamento subordinado. E para entender esse termo, é importante olhar para a lógica neoliberal da concorrência, de espraiamento da concorrência, que forma um sujeito que ele se engaja cada vez mais, ele se vê como um empresário de si mesmo, e ele vai aplicar o princípio da concorrência para todas as fases, enfim, todas as esferas da vida dele. Essa lógica do neoliberalismo também está muito atada com o do empreendedorismo, e o conceito de empreendedorismo, segundo o autor, é muito importante para a gente entender as transformações atuais que o trabalho está passando. Seja porque o empreendedorismo ele é uma expressão desse engajamento de si que é demandado ao trabalhador, né, e está atrelado com a lógica neoliberal de ser empresário de si mesmo, chefe de si mesmo, e seja também por uma questão de você transferir para o colo do trabalhador a questão social do desemprego. Então, a partir desse momento, é o próprio trabalhador que vai ter que garantir os meios para fazer com que haja sua própria reprodução social. Ou seja, ele não vai mais depender, ou enfim, pelo menos parte disso, depender de teias de produção social vindas do Estado, ou de outra coisa. E também é importante ressaltar que esse termo ele expressa uma perda de centralidade do emprego, porque agora vai ser uma nova maneira de inserção social, de haver uma geração de renda, de ocupação. E esse duplo aspecto do empreendedorismo, ou seja, tanto a perda da centralidade do emprego e tanto a questão do trabalhador ter que garantir a reprodução da sua própria sobrevivência, isso vai ser incorporado em políticas públicas, na gestão de empresas, vai embasar decisões judiciais, legislativas também, como a reforma trabalhista. Então, nesse sentido, a autora vai propor um deslocamento da definição, né, de empreendedorismo para essa de autogerenciamento subordinado. E, para entender melhor, o Victor já falou um pouco sobre autogerenciamento subordinado, mas para entrar mais a fundo, tem que utilizar os elementos centrais da uberização e do trabalhador just in time, de que o trabalhador, a ele, vai ser transferido a escolha de duração e de distribuição da agenda de trabalho, os custos, os riscos, a propriedade do instrumento de trabalho que ele vai utilizar, o modo como isso vai ser utilizado. E, no fim, essas estratégias todas, elas vão de sobrevivência do trabalhador, etc., isso vai ser tudo mapeado e gerenciado de uma forma bem centralizada e bem racional por algumas poucas empresas em um gerenciamento algorítmico, que foi o que a Alicia falou agora há pouco. E o que a autora traz é que essa estratégia cotidiana de sobrevivência de motoboys e bike boys, elas passam a ser produzidas e também incorporadas cada vez mais e vão sendo reproduzidas sob novas formas, o que vai fazer com que isso me distraí aqui. Vai fazer com que isso se espraie cada vez mais e atualize elementos que são estruturais para o desenvolvimento periférico capitalista aqui na região, né, periférico capitalista. Né? E porque o que ela fala é o seguinte, que o trabalho informal, ele sempre foi um elemento central para o nosso desenvolvimento capitalista, porque ele permitia que ao trabalhador fosse colocado os custos, os riscos, e isso foi essencial para desenvolver a infraestrutura urbana, o processo de industrialização e também o mercado de trabalho. Então, nesse ponto do texto, a tese ela vai falar que esse gerenciamento centralizado e racionalizado das estratégias dos trabalhadores, na verdade, é um gerenciamento de elementos que sempre fizeram parte do nosso desenvolvimento capitalista. E que a consequência é que isso vai se espalhar cada vez mais, e vai permanecer, não vai acabar e vai ser atualizado. E a consequência é que você vai ter um mercado de trabalho cheio de pessoas que vão ter uma trajetória ocupacional sem uma identidade própria, vão estar cada vez mais dedicadas em se engajar, em fazer um engajamento permanente de si mesmo, continuar com aquela coisa de ser um empresário de si mesmo, da lógica neoliberal, e também não vão ver o Estado como uma maneira de prover essa reprodução social para o trabalhador, né? Ou seja, o trabalhador ele vai estar sozinho
em tentar adquirir os meios de fazer a sua própria reprodução social. Agora eu acho que é a Stephanie, né, que fala. Isso. Então, vai se chegar à conclusão de quanto mais desprotegida e mais mal remunerada uma determinada ocupação, mais essa ocupação ela vai ser representada por pessoas jovens e negras. Esses jovens que geralmente estão desempregados, empregos com uma alta rotatividade, uma baixa remuneração, empregos informais, eles passam a ter acesso a um novo meio de geração de renda, onde é necessário simplesmente você fazer um cadastro, né, ser aprovado nesse cadastro, fazer um investimento mínimo e passar a criar suas próprias estratégias de manutenção nessa atividade. Ela traz para análise a profissão não somente do motoboy, mas principalmente dos bike boys, nesse sentido, ressaltando o fato de que os bike boys, eles desempenham as mesmas atividades que os motoboys, mas eles desempenham essas mesmas atividades, né, de uma maneira mais precária e mais arriscada. O elemento que ela traz como central para esse argumento é o fato de que a bicicleta, enquanto utilizada, né, como instrumento de trabalho, ela vai possuir um baixo custo de aquisição e manutenção, que pode ainda ser mais reduzido se a gente for considerar essas bicicletas que são alugadas, compartilhadas. Além disso, ela vai pontuar que o trabalho do bike boy, ele vai demandar maior força e resistência física para sua realização das entregas, né, e no grande período de espera que o trabalhador sob demanda tem. Além disso, né, vai demandar mais habilidade para deslocamento nas vias urbanas, que muitas vezes elas não são projetadas para as bicicletas, e ela vai demandar mais conhecimento sobre a cidade, estratégias até mesmo contra roubos, né, porque esses trabalhadores, eles ficam mais expostos, sendo que tudo isso vai influenciar diretamente a produtividade e a remuneração desses trabalhadores. Ela cita uma pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, com uma amostra de 270 entregadores ciclistas por aplicativo que atuam na cidade de São Paulo. A pesquisa, ela traz que 71% dos bike boys uberizados são negros e 75% são jovens de até 27 anos. Esses trabalhadores, eles recebem, em média, R$ 936 por mês, sendo que 54% dos entrevistados, eles vão trabalhar entre 9 e 10 horas, e 57% eles trabalham de segunda a domingo, então tem uma carga de trabalho bem extensa. O que acaba não configurando, né, simplesmente um bico, né, mas acaba se configurando mais por um trabalho de longas jornadas, criando essa condição que ela chama de trabalhador jovem temporário permanente, né, uma espécie de temporário permanente, que vai precisar traçar suas próprias estratégias de sobrevivência nessa prática, de uma maneira ainda assim subordinada. Um outro ponto muito interessante que ela traz é a ideia de que a bicicleta, ela representa esse símbolo de sustentabilidade, que o seu uso promove um desenvolvimento sustentável, para diminuir a emissão de CO2, mas ela vai colocar que a realidade, ela traz outras questões para esses trabalhadores, né, para além dessas, que o fato de que os ciclistas, eles enfrentam situações em que se coloca em risco tanto a sua saúde quanto a sua segurança, como eu falei, que eles ficam mais expostos, né, e ela traz dados que mostram que, de 67 ciclistas entregadores da cidade de São Paulo, 60% já passaram por situações com colisão ou atropelamento, sendo que 45% precisou de atendimento hospitalar. Para além disso, para além desses dados, ela traz que em 2019 houve um aumento de cerca de 63% dos casos de óbitos de ciclistas, e se acredita que esse dado ele se relaciona justamente com o aumento do número de bike boys. Um terceiro movimento que ela faz no artigo em relação a essa análise é o de comparar os entregadores por aplicativo com os entregadores terceirizados, seletistas e autônomos. Ela vai trazer mais dados que demonstram que o entregador ciclista de aplicativo, ele geralmente trabalha
todos os dias da semana, como eu já falei aqui, de 9 a 10 horas por dia, com ganho médio mensal de R$ 992. Já os entregadores terceirizados, seletistas e autônomos, eles, quase 40% deles declararam ter um rendimento mensal acima de 1.500 e apenas 16% desses trabalhadores que trabalham para a empresa terceirizada tinham essa jornada de 9 a 10 horas por dia, enquanto os que trabalham por aplicativo representam 60%, que é um número bem maior. Então, essa análise comparativa, ela nos permite perceber, né, uma diferença significativa de remuneração e de tempo de trabalho entre esses trabalhadores, os trabalhadores terceirizados contratados e os trabalhadores uberizados. Além de nos possibilitar perceber, né, que, como já dito aqui, em condições mais precárias, essa mesma atividade, ela está mais presente entre jovens negros. Entre os trabalhadores terceirizados contratados, ela também aponta um dado bastante importante ainda sobre isso, que existe um equilíbrio entre trabalhadores brancos e negros, né, 51%, aproximadamente 51% desses trabalhadores terceirizados são brancos e 49% são negros, ao passo que a grande maioria dos entregadores por aplicativo são negros, representando 71% desses entregadores entrevistados. Entre os contratados terceirizados, 35% tinham até 27 anos, enquanto entre os uberizados, a maioria é jovem, uns 75%. Além de tudo isso, a maioria dos trabalhadores uberizados, eles vão aparecer como desempregados antes de passarem a trabalhar com essas entregas por aplicativo, diferentemente dos trabalhadores terceirizados. Eu gostaria de finalizar aqui minha parte rapidamente com uma referência dela, que ela vai ressaltar mais uma vez isso, que assim como a categoria juventude, a uberização tem de ser compreendida nos aspectos gerais que a definem e no reconhecimento das desigualdades que nela se intersecionam e que confluem em diferentes assimetrias, trajetórias, acessos e oportunidades. Diferentes condições de trabalho e de remuneração se estabelecem por dentro da categoria bike boy. Quando essa ocupação, já precária, de baixa qualificação e rendimento, se informaliza e se precariza, a participação dos jovens negros cresce significativamente. Aí então a autora ela entra, né, no contexto, né, da pandemia em si no Brasil, e aí ela ressalta um ponto muito interessante, né? Ela ressalta que ao mesmo tempo que há uma meio que uma deterioração, né, no trabalho, né, desse uberizado, seja por mudanças na remuneração, no salário dele em si por hora, seja na distribuição do trabalho, seja por longas tipos de jornadas, né, de trabalho, o aumento dos riscos e dos custos envolvidos no trabalho dele. Ao mesmo tempo eles ganham uma baita visibilidade, né, por conta deles serem tratados agora como um serviço essencial, que dá chances, né, para que se efetive o isolamento, né, social que se revelou um privilégio, né, agora no Brasil. Então aí ela levanta um ponto bem curioso, né, de que ao mesmo tempo que há um contexto, né, de aumento da demanda por esse setor, né, de entregas, por conta da pandemia. Aí ela traz um dado de que só no primeiro semestre de 2020 houve um aumento, né, de demanda de 103%, e os entregadores, por outro lado, viram seu rendimento cair, né? E aí ela coloca até uma pesquisa, né, do grupo de trabalho digital da Remir, que constata, né, que em uma comparação antes e depois da pandemia, usando a mesma amostra, né, notou-se que houve um aumento da parcela de entregadores nas faixas mais baixas de salário e uma redução de parcela de entregadores nas faixas mais elevadas, né, de salário. E aí ela coloca até como uma hipótese que enfim, é testada aí, de que, nesse contexto, né, de crise, né, econômica e
sanitária, que houve uma ampliação, definitivamente, do cadastro, né, de trabalhadores desempregados ou provenientes de outras ocupações nas plataformas em si. E enfim, eles veem, né, como uma chance, né, de, enfim, tipo, gerar renda através aí desse trabalho em si. E como a regulação do Exército de Trabalhadores, ela está na mão das empresas que, tipo, regulam, né, o setor de entregas, ela coloca que pode ter havido uma diluição da distribuição do trabalho e uma retirada dos bônus, né, que envolvem o trabalho deles. E, por fim, ela coloca também o ponto da participação política, né, deles. Né? Ela coloca que, enfim, houve aquela paralisação, tipo, nacional, né, que se chamou Break dos Apps, em julho de 20. E, enfim, ela coloca, né, que teve como características uma organização bem horizontal e dispersa, sobretudo por meio das redes sociais. E as demandas deles foram mais no entorno de pedir, né, um aumento do valor da hora de trabalho deles, fim dos desligamentos injustificados e do fornecimento de equipamentos de proteção e segurança, agora, tipo, durante a pandemia. E como ações, né, enfim, eles ocuparam várias vias, né, da cidade e tal, eles bloquearam as saídas dos centros de distribuição, com alta demanda de entregas, e estimularam que a gente, né, os consumidores, que não fizessem pedidos e, enfim, desinstalassem os aplicativos ou avaliassem mal os aplicativos de entrega. E como desdobramento, ela coloca como talvez o principal, né, mas que, enfim, está um pouco tipo, nebuloso, né, tipo, não se sabe ao certo, mas ela coloca o protocolamento de, tipo, vários projetos de lei voltados aos entregadores ou para, enfim, tornar esse trabalho por aplicativo mais regulamentado. Aí, como algumas questões que a gente pensou, justamente sobre esses projetos de lei, né, que teve como consequência da paralisação, do break dos apps, e principalmente que você, Ludmila, você referencia o projeto de lei 3.728 de 2020, que ele, resumidamente, ele legaliza a figura jurídica do regime de trabalho sob demanda. Então, seria o just-in-time que a Alicia contou. E aí a pergunta seria, qual mudança seria esperada para... Deixa eu passar o caminhão. Qual mudança seria esperada para uma troca dessas definições, né? Porque terça-feira a gente viu que só uma troca de definição de consumo como investimento teve uma cadeia de acontecimentos que ocorreu, né? Então, essa seria a primeira questão. A gente criou 3 questões, né? A segunda, um pouco mais sobre os algoritmos, o capitalismo de vigilância, que você cita, é que muitas das políticas de privacidade é um acordo muito obscuro. O cidadão ele está aceitando um documento que ele não sabe o que está sendo escrito direito, ele não sabe o que você está acordando em si, né? E, bom, teve alguns avanços que até aí é um pouco obscuro, pelo menos para mim, teve alguns avanços de pressionar as empresas para atualizarem essas políticas de privacidade, deixar um pouco menos obscuro, só que para mim ela continua um pouco obscuro, né? Não tem muita preocupação com a influência no modo de vida, no comportamento, na mudança de forma de governança, mas sim com uns aspectos mais legais, parece alguma coisa que eles tentam responder, só que deixando mais os interesses das empresas, menos os interesses da proteção de dados em si, né? Então, a pergunta seria, qual é o futuro que se espera para a utilização dos dados e da política de privacidade em si? E a terceira questão é que, não muito relacionado com a uberização em si, não muito relacionado com essas questões mais do just-in-time, entre outros, mas uma coisa que a gente ficou em dúvida é que como que a gente pode trazer essa população vulnerável, claramente eles entendem que eles estão sendo, a palavra não é explorada, mas eles sabem que tem alguma coisa de errado, né, que os salários são baixos, o tempo de trabalho é muito alto,
Então, aqui era mais uma pergunta para pensar entre a gente sobre como que a gente faz para eles observarem essas contradições, verem que, questionar a realidade, né, questionar como que essa injustiça e desigualdade sistêmica, que não é individual, que é muito proposto no neoliberalismo, que cada problema é do indivíduo, não do coletivo, não do sistema. Então, como que a gente poderia trazer esses indivíduos para a política, e agora pensando mais na ciência política mesmo, né? Como que a gente poderia, sei lá, utilizar uma palavra ruim, pensar nesses indivíduos, né, na ciência política mesmo. Essas são as 3 perguntas que a gente pensou. Muito legal, gente. Agradeço a exposição e as perguntas muito interessantes que vocês formularam. Não sei se alguém mais que, além do grupo, quer fazer uma questão, algum comentário, antes de eu iniciar. Alguém que viu o filme, que está com alguma questão aí, se quiser trazer também já, será muito bem-vindo. Tá, beleza. Vocês conseguiram ver o filme também? Quem não viu, veja. Eu não sei se ele está disponível, acho que ele estava aberto até um tempo atrás. Não sei se vocês chegaram a ver isso, se está de fácil acesso. A gente pode tentar arranjar, se não tiver, dar um jeito. É um filme que vale muito a pena, né? Ele, até quem tiver tempo, disponibilidade, assistir os 2 filmes do Ken Loach, né? O Eu, Daniel Blake, não sei se vocês viram, e esse mais recente, do Você Não Estava Aqui, né? Tem uma continuidade nesses filmes muito importantes para a gente entender as transformações sociais, né? Que essas mudanças vão causando na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, gente, eu pensei em fazer uma exposição, aí dialogando com a exposição de vocês, vou tentar responder essas questões mais para o final, né, mas eu queria fazer uma aula aberta mesmo, então, caso você queira dialogar, fazer uma pergunta enquanto eu estou expondo, fique tranquilo, é para a gente debater mesmo, tá? Então, de saída, assim, essa ideia da uberização, né, eu acho que, eu sempre falo isso, que isso é um termo que ele é muito bom e muito frágil, né, ao mesmo tempo. Por que ele é frágil? Porque ele leva a gente a associar a uberização com a Uber e também associar a uberização com as plataformas digitais, né, então parece que chegaram os aplicativos e aí as relações de trabalho foram se transformando, né, por isso que eu tenho uma certa resistência, por exemplo, tem um termo sendo muito utilizado hoje, que é a plataformização do trabalho, né, eu acho que ela é um termo importante também, porque as plataformas têm um papel muito importante nessa, né, quando a gente vai pensar em gerenciamento algorítmico, tal, mas a gente tem que entender a uberização como um processo muito mais amplo, né, inclusive que extrapola e independe das plataformas. Por exemplo, hoje em dia, né, a gente tem amigos médicos aí que estão na linha de frente da pandemia, e quando você entende as relações de trabalho, os caras já estão uberizados faz tempo, né, que tem a ver com o que a gente chamava de pejotização. Então, você tem lá os grandes hospitais de São Paulo, que são infraestruturas que vão meio que funcionar como as plataformas funcionam, né, prover a infraestrutura para o trabalho acontecer, só que a plataforma é muito mais imaterial, né, e todo mundo que está ali trabalhando está informalizado, né, e está sendo usado sob demanda. Então, é muito doido, porque você vê os caras trabalhando lá 7 dias por semana, no mínimo 12 horas por dia, na linha de frente da pandemia, sem ter nenhuma garantia, nem remuneração, final de semana, férias, nada disso, né, beirando a exaustão. Então, eu acho que é um termo que tem esse perigo da gente associar muito com essa coisa recente, né. Ao mesmo tempo, a Uber, ela de fato é um fenômeno social mundial que ganhou uma visibilidade muito grande, né, e que ela deixa muito evidente para a gente
E é interessante porque antes da pandemia, os entregadores não tinham essa visibilidade. Então, a visibilidade da uberização estava nos motoristas da Uber, né? Se girava muito em torno dos motoristas. E com a greve dos aplicativos e a própria centralidade que esses entregadores estão tendo na vida de todo mundo que está isolado, né? Hoje eu acho até que os entregadores deixam mais visíveis para a gente os elementos da uberização que os próprios motoristas da Uber. Mas é tudo muito parecido nesse sentido, né? Os elementos estruturais dessas relações. E, ao mesmo tempo, eu acho bom o termo, por isso, porque a Uber sintetiza, né? E essa ideia de processual, né? Porque a uberização, tem também pessoas falando em uberismo, né? Mas eu acho que a uberização, ela dá um sentido para a gente de algo que está transformando as relações, está em processo, né? E a gente sabe, né, que é uma tendência que vai organizando o mundo do trabalho. Então, profissões, ocupações, né? Veja até a figura do professor universitário, até do funcionário público, né? Você está num cabo de guerra aí com as forças sociais do trabalho, né? Que a gente se sabe potencialmente uberizável o tempo todo, né? Inclusive profissões que hoje estão estabilizadas, né? Porque a gente está vivendo uma série e sempre viveu a relação entre capital e trabalho, é uma relação extremamente conflituosa, né? E a gente vem numa esteira aí de derrotas dos trabalhadores, né? Então, a uberização, ela parece que é essa coisa que está em ato mesmo, ela está atravessando o mundo do trabalho, ela está transformando as relações, né? E aí, para a gente entender a uberização, e aí eu acho que é muito bacana, né, vocês já terem tido algumas aulas sobre o neoliberalismo, a gente tem que entender processualmente, né, entender essas décadas de transformação do mundo do trabalho, né, e ao mesmo tempo não perder de vista, isso que vocês dialogaram aí com o meu artigo, né, a especificidade da periferia. Então, tem elementos que a gente vai chamar de flexibilização, vai falar em globalização, neoliberalismo, que vão ganhando muita visibilidade nessas décadas, mas que, em realidade, eu posso olhar como elementos que sempre foram estruturantes do nosso modo de vida periférico, do mercado de trabalho brasileiro, né? Mas que vão ganhando visibilidade, vão se generalizando, né? Então, sempre que a gente for pensar nas grandes novidades do capitalismo, isso é um movimento dialético o tempo todo, né? Por vezes, essas novidades são consolidações de tendências que são estruturais da relação entre capital e trabalho, né? Então, a uberização, ela meio que trata de tudo isso, né, tentando articular todos esses elementos. Então, o que seria essa visão processual aí dessas décadas de transformação, né? A gente pode pensar sinteticamente, nesses 40 anos, mais marcadamente, de neoliberalismo, né, que você tem uma série de processos que são muito complexos, mas a gente pode aqui pensar em alguns elementos centrais, né? Então, um primeiro elemento, e que vai culminar nessa questão do empreendedorismo, né, é esse deslocamento da categoria social do emprego, né? Então, se a gente fosse estudar a consolidação do estado do bem-estar social, por que o trabalho formal é tão importante, é uma referência o tempo todo nas nossas análises sobre o mercado de trabalho, etc., né? Porque a formalização não é simplesmente uma garantia de uma regulação para o trabalhador, né? Ela se refere a toda uma rede social de proteção que se constitui a partir do mundo do trabalho, né? Ela se refere a uma ideia de integração social via mundo do trabalho, as noções de justiça, de dignidade, né? Então, que vão se constituindo historicamente, estão sempre em disputa. Isso que é muito interessante a gente pensar, né? Nada disso está estático ou naturalmente dado. Então, por exemplo,
a definição do que é um dia de trabalho justo, né, a duração de uma jornada, como é que você chegou em 8 horas, já foi 14, né? É uma série de lutas históricas que vão colocando em disputa as próprias noções de justiça, de dignidade, né? Isso está em movimento. Então, a gente vive hoje um mundo onde trabalhar 8 horas se tornou uma realidade distante para grande parte dos trabalhadores, que ou estão desempregados, né, ou estão trabalhando aí 14 horas por dia, 7 dias por semana, né, isso se naturalizou. Então, isso é fruto de processos que estão o tempo inteiro em conflito, né, em movimento. Então, nossa, perdi porque eu comecei a falar, do neoliberalismo e do empreendedorismo, né? Então, o que é essa ideia de você transferir para o indivíduo a gestão da sua própria sobrevivência, né? É a ideia de que você vai deslocando a ideia de justiça, de dignidade, de inclusão, né? E vai dizendo assim, olha, não é o Estado não tem que garantir nada para ninguém, não, é cada um por si, né? Quem se gerenciar melhor, quem for mais estratégico, etc., vai se dar melhor, né? Inclusive, eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, como na pandemia, essa lógica se generalizou numa questão de vida ou morte para todos nós, né? Todos nós hoje estamos sendo governados pela ideia do salve-se quem puder, e a gente se salva mais quem pode mais, né? Esse quem pode mais envolve uma série de elementos que estão para além se eu tenho mais estratégia que você, né? Eu posso me isolar, eu tenho um convênio, né? Todas as condições, eu tenho condição de me isolar ou não, tudo isso está atravessando a nossa vida nesse gerenciamento de nós mesmos, né? Então, esse é um primeiro elemento, esse processo de consolidação do neoliberalismo, que é um ataque, como o David Harvey fala, um ataque às forças sociais do trabalho, né? Então, a constituição de justiça, de dignidade, de integração social via mundo do trabalho vão sendo atacadas e deslegitimadas, né? Ao ponto em que os direitos do trabalho, eles não são intocáveis, né? E eles passam a ser associados com uma racionalidade econômica. E isso aí nós vamos falar o tempo inteiro em custos do trabalho, né? Que vão correr junto com a empregabilidade. Então, numa sociedade altamente concorrencial, onde a ameaça do desemprego paira o tempo todo, é preciso tornar o trabalho, né, mais eficientemente, mais economicamente eficiente. Então, é preciso, né, que se a gente olhar a reforma trabalhista, ela se assentou nisso. Olha, a gente tem que promover a empregabilidade. O trabalho custa muito, são custos, né? E do dia para a noite eu consigo alterar completamente a noção do que é o trabalho formal. A reforma trabalhista fez isso, né, de uma forma extremamente profunda, né, e brutal, e foi, né? Então, depois eu até relaciono isso com uma das perguntas que vocês fizeram. Oi? Desculpa, a Lavínia levantou a mão, queria falar aí. Eu não vi, cadê? Aqui, você viu que sou default, desculpa. Não, imagina. Obrigada, Dani. Que você falou do processo de consolidação do neoliberalismo, né? A minha pergunta tem mais relação com as aulas anteriores, porque a gente discutiu bastante essa crise do neoliberalismo, e agora a gente está falando de um processo de consolidação, e para mim só entrava em crise quando já estava consolidado, e daí eu fico com um pouco de dúvida nesse aspecto. Como que é da crise atual do neoliberalismo? Que a gente discutiu nas aulas passadas da crise do neoliberalismo. Tá. E agora você mencionou um processo de consolidação, e daí eu fiquei com dúvida nisso. Tá. Eu não participei das aulas, né, para debater essa noção de se o neoliberalismo está em crise ou não. Isso é algo que também está em conflito, está em disputa, né?
Mas a ideia da consolidação do neoliberalismo, a gente pode olhar aí fortemente a partir dos anos 70, né, todo um movimento onde você vai consolidando essa noção de que você tem que ter uma racionalidade econômica que rege o mundo do trabalho, em detrimento das redes sociais e de proteção e de garantia dos trabalhadores, né? Basicamente é desse deslocamento que eu estou falando. Não sei se eu respondi a sua questão. Então, esse é um primeiro elemento, né, que vai possibilitar essa série de transferências, porque aí, gente, pensar nesse processo também é pensar no que a gente chama de flexibilização do trabalho, né? Todas essas coisas correm junto. Não dá para eu separar. Tem eliminação de direitos, tem tecnologia da informação. É um contexto de coisas, né? Você tem um processo de liberalização dos fluxos financeiros, das formas de financiarização, né? Você tem um processo de liberalização dos fluxos de investimento, quer dizer, você vai criando todo um contexto, né, de altíssima mobilidade do capital, e você vai contando com meios tecnológicos para toda essa organização acontecer, né, por meio das tecnologias da informação. Então, tudo isso está acontecendo de uma forma totalmente articulada, que eu não vou chegar aí no ovo e na galinha, né, uma coisa que é uma série de elementos que estão totalmente imbricados um no outro, né. E aí a gente vai chegar nessa ideia de flexibilização do trabalho, que é o grande tema da sociologia do trabalho, da economia do trabalho nessas décadas, né? E se eu quiser resumir o que é isso que é a flexibilização do trabalho, que ela é fundamental para a gente entender a uberização, né? Eu vou ter que pensar numa série de eliminações dessas mediações regulatórias do trabalho, que correm junto com essas inovações tecnológicas e com a globalização, com tudo isso está acontecendo junto, né? Mas que se refere ao quê? A uma perda crescente de distinções entre o que é tempo de trabalho, o que não é, né? Entre o que é o trabalho, o que não é, entre o que são as tarefas do trabalhador e o que não são, né? Então, entra, por exemplo, a ideia de polivalência, que é um dos elementos centrais quando a gente vai descrever o toyotismo, né? Do que a gente está falando? A gente está falando de um trabalhador que passa a desempenhar uma série de atividades dentro daquela ocupação que antes não eram parte daquele trabalho, é uma transferência de trabalho para esse trabalhador que provavelmente vai significar a eliminação de outros postos de trabalho. E isso está em todo lugar. Você vai numa farmácia, o farmacêutico hoje é caixa, é vendedor, né? Ele faz propaganda do cosmético, ele é tudo. Isso é uma polivalência precária. Um professor hoje, ele faz o trabalho de secretaria, de captação de recursos, de uma série de coisas, né? Isso vai atravessando o mundo do trabalho. E nisso você vai tendo uma perda das distinções que eram regulatórias, né, de algo que deixava claro o que era e o que não era, o que era o local de trabalho, o que não era, o que é tempo de trabalho, o que é tempo livre. Hoje a gente sabe muito bem o que é viver sob essa indistinção, né, nós todos aqui na pandemia, em home office, a gente está sentindo isso todos os dias, né, que hora que eu estou trabalhando, que hora que eu estou descansando. Eu descanso e trabalho ao mesmo tempo. Eu posso estar aqui, você pode estar assistindo minha aula e olhando o seu WhatsApp, e não quer dizer que você não está assistindo minha aula, né? Você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e você aprendeu. A gente vai pensando nas formas de subjetivação, a gente se gerencia, a gente sabe. Você pode fazer 500 coisas, eu vou acreditar que você está aqui me ouvindo e pensando, e você está pensando em mais 30 coisas ao mesmo tempo, né? Isso é o forjamento do trabalhador dessas décadas, né? Então, a flexibilização do trabalho, ela vai se referir a esse deslocamento das regulações do trabalho, que dizem respeito ao direito do trabalho, mas muito para além disso, né? Então, você não vai ter, por exemplo, a definição da jornada de trabalho, você é um trabalhador home office,
né? Você está lá trabalhando, não tem relógio de ponto. E vejam como toda a técnica é política, gente, porque poderia ter total controle sobre o seu tempo de trabalho, né? Eu podia, quando que você deu seu login, seu logoff, quanto tempo você ficou logado, teria formas totais, mas isso é politicamente definido, né? Então, o que acontece quando você é um trabalhador home office? Custos são transferidos para você, custos contabilizáveis, seu computador, seu celular, a água. Aí entra em problemas. Como é que contabiliza a água, a luz de um trabalhador home office, né? O espaço físico da sua casa, a alimentação, o café que você toma. Tem um monte de coisas que nesse artigo, né, eu falo do processo de informalização das formas de controle e gerenciamento do trabalho. Tem elementos que vão perdendo uma forma socialmente estável, reconhecível, né? Então, isso se traduz numa série de transferências de riscos e custos do trabalhador, né? Então, isso é um processo de décadas. Quando você olhar para o home office, que precede a uberização, etc., você já está olhando para isso, para esse processo de flexibilização, onde eu não preciso mais ter um escritório, com um gerente, com um trabalhador que chega, bate o relógio de ponto, ele está sendo vigiado, né? Ele está lá, a produtividade dele está sendo controlada, né? Agora, quando o cara está em casa, não quer dizer que não tem controle sobre o trabalho dele. Mas que formas de controle seriam essas? É a meta, né? É a bonificação. E nesse processo, eu já vejo o autogerenciamento acontecendo, certo? Porque eu não me interessa mais que horário você trabalhou, me interessa que você entregou o trabalho no final. Só que o que tá subentendido aí, né, o que está implícito, é que talvez você vá trabalhar até mais do que se você tivesse o relógio de ponto, né? E é jogado para você um gerenciamento sobre o seu próprio tempo. Então, essa ideia de autogerenciamento, né, para deslocar da ideia do empreendedorismo, até debatendo com o Dadô, com o Laval, né, que é essa ideia de que a gente incorpora a ideia de que nós somos uma empresa, que a gente tem que investir em nós mesmos, tem isso, mas tem formas de controle do trabalho hoje que, se você não se gerenciar, você está fora, né? Isso é parte do controle do trabalho. Mais do que você abraçar a ideia de que você é um empreendedor de si próprio, isso é o mundo do trabalho hoje. Você tem que se autogerenciar permanentemente nesse mundo, né? E falar tudo isso não quer dizer que não continua tendo a fábrica, que não continua tendo o relógio de ponto, quer dizer, essas coisas vão se combinando, né? É uma articulação entre formas mais antigas que se atualizam, formas novas, né? Então, pensar em flexibilização é pensar nessa perda de distinções e pensar na transferência de riscos e custos do trabalhador. Tem um terceiro elemento central, né, para a gente chegar na uberização, que é essa transferência de riscos e custos, etc., o que se consolidou nessas décadas? Aí pensando em consolidação neoliberal, pensando em globalização, né? Se consolidou uma possibilidade, essas novas técnicas, essas novas formas de gestão do trabalho, que correm junto com as desigualdades nacionais, internacionais, a divisão internacional do trabalho, a financiarização, desenvolvimento tecnológico, está tudo articulado, né? Mas o que se consolidou nessas décadas? Uma enorme possibilidade de dispersão do trabalho e centralização do controle. E aí, gente, quando a gente está falando disso, a gente está falando em monopolização, a gente está falando em concentração de riqueza, né? A gente está falando em como algumas corporações hoje controlam e produzem tudo, praticamente, que a gente consome, né? A gente está falando dos bilionários, que já estão virando trilionários, né? Que detêm a riqueza do resto da população, certo? Aqueles dados absurdos lá, que
10 famílias têm a mesma renda que 50% da população mundial, não é bem esse o dado, né? A gente poderia ver isso. Mas a gente está falando de tudo isso, né? Mas veja que interessante, as corporações detêm, se entrar no supermercado lá, tudo que você for comprar, na verdade está sendo produzido, não sei, vocês devem saber isso melhor que eu, por 4, 5 corporações, né? Mas veja que interessante, quando você vai olhar de perto, essas corporações externalizaram a maior parte da produção delas. Então, né, eu sempre dou esse exemplo da Zara, né? A Zara é uma companhia espanhola que, produz roupa? Não produz, né? O que a Zara faz? Ela externaliza mundialmente. Se eu for no centro de São Paulo, tem um imigrante boliviano em condições análogas à escravidão, costurando para uma rede que subcontrata ele, que é subcontratada, etc., que está produzindo a roupa da Zara. Esse cara trabalha para a Zara? Não diretamente. A Zara externalizou tudo, né? Só que a roupa da Zara chega no valor da Zara, no design da Zara, no tecido definido pela Zara, no tempo que a Zara define no mundo. Então, esse é o processo de centralização do controle e dispersão do trabalho, né? Foram se consolidando nessas décadas, mecanismos de controle e gerenciamento do trabalho que se apoiam, que se realizam nessa enorme dispersão e na centralização do controle. Então, a gente pega lá a figura do Charlie Chaplin, apertando parafuso na esteira de fábrica, ela continua existindo, certo? Não vamos comprar a ideia de que ela desapareceu. Ela está aí da mesma forma, né? Só que ela se combina com o cara jogando sinuca lá enquanto trabalha na Google, né? Com o cara no home office, com o motorista da Uber, né? Ela se combina com formas de controle do trabalho e gerenciamento que se informalizaram. Há uma perda de formas, né? E são formas extremamente eficazes, né? Não quer dizer, porque eu não tenho um relógio de ponta aqui, que eu não sou um trabalhador extremamente produtivo e que eu não trabalho no mínimo 8 horas por dia, né? É o contrário, eu trabalho até mais e arco com uma série de custos e de riscos. A reforma trabalhista, por exemplo, ela legislou, gente, sobre os acidentes de trabalho do teletrabalho. Olha até onde chegou a reforma. Ela não legisla nada sobre custos, ela diz assim, o celular, o computador pode ou não ser da empresa, o que já quer dizer que pode ser seu e não ser da empresa, e ela ainda diz que o trabalhador vai ser informado sobre os procedimentos do trabalho, isso tem que ter uma capacitação, e fica subentendido na reforma que se esse trabalhador se acidentar em casa, você pode desobrigar a empresa de ter responsabilidade sobre isso, porque afinal ele estava em casa, ele não estava sob a vigilância da empresa. Só para mostrar para vocês as minúcias, né, dessas transformações que estão sempre em disputa sobre o que é justiça, o que é proteção, né, o que é a dignidade, a saúde, a segurança do trabalhador, tudo isso está em movimento, no meio desse turbilhão chamado eficiência econômica, né. Bom, aí a gente chega na uberização, tá? E a uberização, ela é como se consolidasse esse processo de centralização do controle e dispersão do trabalho, e agora eu vou enxergar isso, o quê? Eu vou olhar para uma empresa e 900 mil trabalhadores, certo? Hoje, você tem lá iFood, Uber, Eats, Rappi, são 4, 5 empresas plataforma, empresas aplicativo, a gente pode chamar de aplicativo de plataforma, só não esquece que é empresa, né? Porque é tão imaterial que a gente esquece que é empresa. Essas empresas, e isso eu acompanhei, né, no meu trabalho de campo, porque eu pesquisava os motoboys desde 2012, e eles eram terceirizados, né, formalizados ou informais, mas contratados por umas milhares de empresas terceirizadas, né, que são as Delivery Express,
como eles chamavam, Furazóia Express, né, que explorava eles pra caramba, né, e tinha uma em cada esquina. Essas empresas desapareceram, né, eu não sei se vocês têm na memória isso, o cenário urbano em São Paulo, há 5, 6 anos atrás, mudou muito dos entregadores, né, essas empresas somem e você tem esse processo de monopolização das empresas, e elas passam a controlar, né, a multidão de trabalhadores. Então, você tem lá uma empresa, 2, 3, 4, e 1 milhão de trabalhadores no Brasil. E elas gerenciam. Então, é um processo enorme de dispersão, e aí que dá essa loucura toda, né? Porque, ó, não tem jornada de trabalho definida, não tem local de trabalho definido, não tem contrato de trabalho, não tem número de vaga, né? Se eu quiser hoje virar uma entregadora, aqui eu faço um cadastro, e como muitos aí, fico rezando, né, para uma dessas empresas aceitar o meu pedido, né, se eu quiser virar motorista da Uber. Então, você muda a forma como a relação de trabalho aparece, não tem mais contrato, não tem algo que atravessa todo esse debate do neoliberalismo, que é a seleção, né, aparentemente. Então, o recado da uberização é vem quem quer, e quem conseguir sobrevive, né? No fundo, é esse o recado. Então, não vou analisar seu currículo, inclusive, gente, em profissões qualificadas, que hoje estão se uberizando, né? Tem uma série de trabalhos sendo feitos por médicos, advogados, etc., via plataformas, professores, né? Que você adere, você faz um cadastro numa plataforma, etc. E conforme você for lá desenvolvendo seu trabalho, você vai sobreviver naquilo ou não, né? Eu não vou te demitir, mas eu vou te desligar, né? Eu vou te bloquear. Eu vou criar uma série de mecanismos de avaliação, uns mais claros, outros menos, que vão operar sobre o seu trabalho o tempo todo, né? E isso, um motorista é muito bom para a gente enxergar, mas isso está atravessando o mundo do trabalho. E o que a gente conversou com o Oswaldo, né, como as avaliações, elas precedem a uberização, certo? Elas são mecanismos de controle do trabalho informalizado que estão operando sobre nós o tempo todo, né? Então, a gente vai pensar nesse processo enorme de dispersão do trabalho e centralização do controle. E como os mecanismos de controle do trabalho vão se informalizando. Então, fica mais difícil eu reconhecer. Isso não quer dizer que eles sejam menos presentes. Essa é a perversidade, né? Talvez eles são mais onipresentes até. Um trabalhador da Uber se sente vigiado o tempo todo, né? Ele é vigiado pelo cliente, o cliente, né, eu falo no primeiro texto que eu escrevi sobre terceirização, eu falava que a multidão de consumidores é um gerente terceirizado não pago, né, da uberização. Então, veja a importância das avaliações, né, quando você dá estrelinha para o cara, não é a sua estrelinha, mas é o fluxo das estrelinhas, né? Isso é uma fonte para a Uber de avaliação e controle do trabalho, né? E eu gosto de dizer que a gente confia muito nesse nosso trabalho de avaliação, nós somos excelentes gerentes, né? Então, vejam hoje como, porque a uberização, esses processos de informalização, né, eles correm junto com uma perda de regulações sobre esse trabalho, né? Então, por que você entra no carro do motorista da Uber? Né? Por que você entra no carro do taxista? Porque ele tem placa vermelha, ele tem um logotipo, ele tem um certificado, né? Você sabe que ele passou por uma regulação estatal, mesmo que ele seja um trabalhador autônomo. Então, você, ao entrar num táxi, você, na verdade, está confiando no papel do Estado, de regularizar aquele trabalho. E quando você entra num carro velho lá do motorista da Uber, que você nem sabe desde quando o cara dirige, você não sabe nada do cara, né? O que é isso? É um processo de amadorização, né? De informalização. Por quê?
aquele motorista da Uber, nem ele mesmo se vê como um profissional, como um taxista se vê, né? O taxista é a profissão dele, mesmo que ele faça outras coisas, né? O motorista da Uber, ele é esse temporário permanente, né? Mesmo que ele trabalhe 7 dias por semana, 14 horas por dia, é como se aquilo fosse temporário, né? Então, ele é um amador fazendo aquilo, né? Igual o entregador, a profissão dos motoboys se transformou absurdamente, né? De um profissional que se reconhecia como entregador, aqui em Barão Geraldo é absurdo, gente. O jeito que os caras aderem a essa ocupação e estão se quebrando, né? A gente está vendo um monte de acidente aqui em Barão Geraldo. Isso tem a ver com esse processo de amadorização do trabalho, né? Então, por que você entra no carro do Uber? Porque você confia na marca, a marca Uber te dá garantia, não é o Estado, é a marca Uber. Mas da onde a força da marca Uber vem? Vem dessa força que nós damos a ela, tanto trabalhadores como consumidores, né? Esse processo de construção da marca é super difícil da gente analisar, né? Mas é isso. Você confia na multidão. A multidão é uma boa avaliadora. Quando você vai para a casa de um cara do Airbnb, o que você vai fazer? Para quem já usou Airbnb, primeira coisa, ler as avaliações, né? Nós somos excelentes gerentes, porque isso é sociológico, né? É a coletividade produzindo as noções do que é um bom trabalhador, do que é um bom apartamento, né? Tudo isso a gente produz socialmente, coletivamente, né? Não é a soma, o que eu fiz que você faz, é o encontro, que é a cooperação entre nós, né? Então, nós somos excelentes gerentes. Essa terceirização informalizada, não paga, né, e muito eficaz do gerenciamento do trabalho para o consumidor, para a multidão de consumidores, né? Então, gente, esses são elementos centrais para a gente entender esse processo de informalização do trabalho, né, e que corre junto com essa consolidação de um trabalhador sob demanda, né? Então, ele é informalizado, os mecanismos de controle são informalizados, e ele passa a ser utilizado quando necessário, né? Ele é uma mão de obra disponível, isso está acontecendo para muito além de entregador e motorista, né? Tem uma série de trabalhos que estão operando dessa forma, né? E quando a reforma criou o trabalho intermitente, ela fez isso por dentro do trabalho formal. Ela criou um trabalhador just in time, que aparece como um trabalhador formal, né, mas que não, ele é um cara que só é utilizado quando necessário. Por que isso é tão perverso, né? Porque é isso, as redes sociais que garantem a reprodução social do trabalhador vão se desfazendo, e é jogado para ele a gestão da sobrevivência dele, né? Então, o que é você ser um trabalhador sob demanda? É você ser um trabalhador que não tem mais garantia nenhuma sobre sua própria remuneração. Você está trabalhando, né, mas você não tem mais garantia de quantas corridas vêm para você, né, e aí entra essa ideia do gerenciamento algorítmico, né, que tem a ver com a pergunta da vigilância que vocês fizeram, né, as regras, né, isso é um processo de aprofundamento da exploração do trabalho, das injustiças que correm junto com o trabalho. As regras do trabalho não estão claras, né? Então, se você conversar com o motorista, se você conversar com o entregador, né, se você conversar com professores que trabalham em plataformas, esses caras não sabem te explicar por que ele recebe a corrida e o cara que está do lado dele não recebe. Ele não sabe te explicar como é definido o valor da hora de trabalho dele, né? Então, se você olhar contratualmente, o iFood, ele explica lá. A explicação do iFood é o seguinte: o valor da entrega é calculado por uma relação entre distância, condições climáticas e riscos do trabalho, uma coisa assim. Aí eu falo, na prática, o que isso quer dizer? Né, na hora de definir qual o valor da minha hora de trabalho, né?
Então, é isso, aí chove, o iFood me bonifica. Por que ele me bonifica? Porque eu morro na chuva, né? Os motoboys morrem, se quebram quando chove, é muito mais perigoso o trabalho deles, né? Aí vem a bonificação, eu não ia correr esse risco, mas aumentou o valor da minha hora, aí eu me engajo e vou. Eu me autogerencio, mas é subordinadamente. Aí, gente, nesse artigo, eu não lembro, acho que eu não chego a falar em despotismo, algoritmo, que eu falo, não lembro vocês que... Acho que não, né? O que é o despotismo algorítmico? Essa relação, né, mediada pelo gerenciamento algorítmico, ela está tão obscurecida e ela é não há um contrato, né, não tem nada contratualizado, na verdade, é uma regra que funciona e se altera de acordo com as determinações da empresa, né, que olha o relato que um motoboy faz para mim, que eu acho que resume a ópera. Ele fala assim, olha, quando chove, vai chover das 9 a 1 da tarde, o iFood me diz assim, quem fizer 10 corridas entre 9 e 1 da tarde ganha R$100 a mais, que tem a ver com isso que a gente vem chamando de gamificação do trabalho, né? Aí eu me engajo, e eu falo, tá bom, eu vou fazer as corridas, né, na chuva, para eu ganhar R$100 a mais. Só que é só quem fizer 10 corridas, certo? Só que como é que eu faço 10 corridas? Eu só faço 10 corridas se o iFood mandar 10 corridas para mim, né? Uma relação, isso é o que quebraria qualquer argumento jurídico de que eu sou um autônomo, certo? Que eu não tenho autonomia nenhuma se eu quiser fazer uma corrida para o cara ali da esquina, não é via iFood, é o iFood que vai definir qual a minha carga de trabalho. Aí, o que ele fala? Olha, eu fiz 9 corridas, você fez 9 corridas, o cara ali fez 4. Quem que não vai mais receber corrida? Eu e você, né? Então, quando eu e você chegamos na 9ª corrida, não vem mais corrida. E aí eu não consigo cumprir a meta. Então, veja que relação despótica, porque a mesma empresa que gamifica me desafia. Falou, se você for um cara engajado e tal, quiser fazer 10, você ganha mais. É a mesma que define se eu vou conseguir fazer 10 ou não, né? Então, vejam como essas relações estão se constituindo hoje, né? E é uma total falta de clareza, e as regras mudam o tempo todo, o valor da corrida muda, né? A distribuição, aí você vê um iFood, um Uber, ele tem um ranqueamento lá, que ele olha a pontuação, tal, que ele também não sabe como que os critérios são feitos, o que a pontuação influencia, se ele recebe corrida melhor, pior, é tudo a experiência. Então, as narrativas dos trabalhadores. Eu tenho essa impressão, que quando eu tenho nota melhor, eu recebo, é tudo uma impressão. Os entregadores, gente, eles sabem que são pontuados pela empresa, mas nem isso é aparente. É um score que eles chamam, né, interno da empresa. O cara não fica ali, minha pontuação subiu, desceu, né? Nem isso, ele sabe que a empresa está avaliando ele e definindo, né, as regras do trabalho dele, mas ele não tem nem acesso minimamente a isso. Então, esses são elementos centrais. E essa ideia do gerenciamento algorítmico, que é essa instabilidade das regras, que se faz numa relação... Você quer falar, Augusto? Foi impressão? Estou olhando aqui, vi alguém erguer o braço. Se for, você abre o microfone, tá? Que se faz numa relação com o quê? Né? Essa mudança permanente e essa possibilidade de eu mapear o tempo todo os comportamentos, as decisões, as estratégias, né, dos trabalhadores e incorporar isso na gestão, né? Então, se eu vejo aqui na multidão, chove, a multidão vai embora, etc., tudo isso vira dado para mim. Aí eu vejo, quando eu jogo uma bonificação de 10, ninguém pega, eu joguei de 20, vai, né? Tudo isso são dados que vão gerenciando o trabalho. Aí, só para fechar, para a gente conversar mais e pensar nas questões que vocês trouxeram, teria muito mais coisas aí para falar, mas eu queria debater mais com vocês, né?
eu ia fechar com a ideia, vejam como essas empresas hoje, elas vão materializar o fundamento liberal, né, de uma mão invisível do mercado, de que o mercado tende ao equilíbrio. Isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, quando a Uber diz assim, preço dinâmico, qual a mensagem dela, né? Ela diz assim, olha, a forma como o valor do trabalho é definido se faz numa relação clara entre oferta e demanda. E as coisas se equilibram. Então, olha, não tem gente lá naquele bairro, o preço do trabalho lá sobe, né? Porque você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda. Aí o pessoal vai para lá, porque o trabalho vale mais, o preço naturalmente baixa. Eu aqui só estou provendo a tecnologia para que esse equilíbrio aconteça, né? Então, é igual, por exemplo, na pandemia, a gente mesmo teve que tomar cuidado com isso para escrever no nosso relatório, do porquê que o rendimento despenca. Você fala assim, aumentou o contingente de motoboys. Calma lá. Aumentou, provavelmente, trabalhadores dispostos a trabalhar. Quem definiu o tamanho, se esse contingente aumentar ou diminuir, é a empresa, certo? Ela regula isso o tempo todo. Inclusive, ela regulou isso bloqueando trabalhadores antigos, que já estavam acostumados com um preço maior do trabalho. Claro, isso houve um crescimento, a gente viu os relatos nos grupos, etc., de trabalhadores sendo bloqueados, né? E ela incorporou trabalhadores que estavam, vamos dizer assim, numa condição ainda mais desesperada, que topavam fazer a corrida a qualquer custo, a qualquer valor, né? Então, gente, essas empresas, elas vão encarnando esse discurso liberal de que, olha, se tem muito motoboy, isso vai se autorregular, com o tempo os caras vão desistindo, tal, isso vai equilibrar, né? O preço do trabalho desses caras varia de acordo com a relação entre oferta e demanda, mas é muito interessante isso, porque elas mesmas são a mão invisível do mercado, certo? Elas estão definindo a regulação, quem fica, quem sai, quanto custa, quanto vale o trabalho, né? E a gente ainda poderia pensar em outras subordinações que essas empresas estão fazendo. Então, as redes de restaurante, por exemplo, está tendo até um movimento de se desatrelar do iFood, né? Porque o iFood passa a controlar o trabalho dos restaurantes, o valor das refeições, o tempo que a refeição é ofertada, né? Então, essas empresas vamos dizer assim, espraiando os tentáculos delas aí para vários setores, tá? Então, acho interessante essa ideia também de como olhar para essas empresas é ver um discurso liberal em ato, né, e ao mesmo tempo ver o que é essa mão invisível, né, que está encarnada pela própria empresa, é muito interessante. Em linhas gerais, eu acho que era isso, gente, pensando nas questões de vocês, né, em relação ao capitalismo de vigilância, né, eu acho, se interessar, para quem interessar essa discussão, vou escrever aqui o nome dessa autora, não sei se vocês já ouviram falar dela, Shoshana Zuboff, né? Ela ficou muito famosa com essa definição de capitalismo de vigilância. Tem um livro da Boitempo, que chama Tecnopolíticas da Vigilância, eu acho, que é uma coletânea de artigos, e tem um capítulo dela traduzido para o português, sobre o capitalismo de vigilância. Esse é o termo que ela cunhou, vigilância. E o que ela vai falar? Tem críticas de esquerda a ela, que ela é liberal, que na verdade ela queria um capitalismo mais regulado e tal. Acho que até são críticas que a gente tem que considerar mesmo. Mas ela vai dizer assim, olha, a relação, não só de trabalho, ela não está pensando em uberização, ela está pensando em várias esferas da vida, né? Ela vai dizer assim, o capitalismo se fundou numa relação contratual, né? Para o Marx lá, essa relação contratual
esconde uma relação de desigualdade, né? Aparece que você compra, eu vendo minha folha de trabalho, você compra, mas, na verdade, tem todo um tempo meu de trabalho que você não está pagando, né? E que o salário parece que é uma relação contratual de igualdade, você me paga por tanto tempo de trabalho, mas não é isso que acontece, né? E todas as coisas contratuais que vão, você contrata um serviço, né? E aí você tem as partes como se elas estivessem numa igualdade formal, certo? Mesmo que exista uma desigualdade entre essas partes, formalmente elas estão em igualdade a assumirem um contrato. E ela vai descrevendo como em diversas esferas da vida, né, essa combinação entre vigilância, consumo, né, e a extração de dados vai colonizando a nossa vida cotidiana, né, de uma forma que corre pelas nossas costas, né? Então a gente não detém mais os termos da extração de dados, não estão dados mais contratualmente para a gente, né? Então, eu compro uma TV aqui e, sei lá, contrato um serviço de internet, mas essa TV está me ouvindo, está me filmando, né? Ou eu acesso aqui da minha TV, o YouTube, não sei o que, etc., e eu estou fazendo pesquisa. Essa pesquisa que eu estou fazendo está sendo usada por uma série de coisas que eu não tenho a menor ideia do que são, e que, como ela diz, vão ser usadas contra mim, né, para controlar meu comportamento, para induzir uma série de coisas, né. Então, ela está pensando em algo muito mais amplo. Hoje, todo o campo da política, a gente sabe que está atravessado por essas questões, né, como é que os nossos perfis, nossos dados, as coisas do Facebook, etc., estão sendo coletadas, utilizadas, toda a produção do fake news, tem toda uma indústria, né? Tem um colega meu, Rafael Groyman, que está pesquisando as fazendas de clique, né? O que é a fazenda de clique? É um trabalho remunerado, né? Totalmente terceirizado, né? De pessoas que, não sei se vocês já viram essas imagens, põe aí no Google fazenda de clique, você vai ver, o cara com 100 celulares na frente dele, o trabalho dele, tem programa já que automatiza, é ficar dando like em coisas que depois vão se traduzir em mais visibilidade ou disseminação de notícia, né? É um campo maluco, certo? E nada disso está claro, as regras não estão claras, não são contratuais. Então, o capitalismo de vigilância, ele extrapola a questão do mundo do trabalho. Né? Mas para a gente entender a uberização, é muito importante a gente pensar nesses aspectos, né? E aí, pensando na questão de vocês, ela fala, olha, hoje as empresas venceram na defesa da privacidade, né? Então, tudo que é processo, tudo que é coisa pedindo, como é que a Google usa os dados, como é que não sei o que usa os dados, o que é a resposta delas? É o direito à privacidade da empresa. E elas venceram essa guerra, por enquanto, né? As coisas estão sempre em movimento. E em nome da privacidade, em detrimento da privacidade dos cidadãos. Então, nós não sabemos como a nossa privacidade é invadida o tempo todo e utilizada e processada e gerenciada, etc., né? Mas essas empresas conseguem manter a privacidade delas. E quando a gente faz pesquisa sobre uberização, a gente sente muito isso claramente, né? Porque, por exemplo, a gente fez essa pesquisa na REMI, com 280 entregadores no Brasil responderam, né? Acho que é uma amostra até bem significativa. O que a iFood fez, outras empresas fizeram? Emitiram notas, dizendo assim, olha, esse universo não é confiável, né? Esses dados não são representativos. Aí, qual que é a nossa resposta para essas empresas? Eu não tenho nem como calcular o intervalo de confiança, a representatividade da minha amostra, porque vocês não divulgam nem qual é o contingente de trabalhadores que trabalha para vocês. Né? Começa aí. Segundo, todos os dados que a gente cair penando para obter a partir da experiência dos trabalhadores, com um clique, essas empresas gerariam todos esses dados, certo? Tudo, tempo de trabalho, remuneração, perfil do trabalhador, está tudo lá, né? Então, é uma vitória da privacidade das empresas, né? Isso é muito político,
O futuro disso está em aberto, né? Espero, está em aberto, está em disputa, certo? Mas para onde ele caminha, eu acho que essa ideia de despotismo, ela está meio atravessando a nossa vida em vários aspectos, né? Porque as relações contratuais, os contratos de serviço, é tudo adesão. Ah, concordo com os termos, se você não concordar, você não acessa. Como é um monopólio, se você não concordar com os termos do Google, né, você está lascado. Se você não concordar com os termos do iFood, você não vai ter comida em casa. E assim vai, né? Então, não é uma opção sua, né? Ou você adere ou você está fora daqui. Ou vai se criando mecanismos, né, meios paralelos que tentam escapar a esses processos de monopolização, né? Em relação ao projeto da Tabata Amaral, eu acho que ele é muito interessante nesse sentido, ele nomeia, né? Ele nomeia, olha, a gente quer regular o trabalho sob demanda. Só que ele é muito ardiloso, gente. Quando você lê, parte da esquerda, inclusive o PSOL, assumiu a coautoria desse projeto, quando ele foi apresentado. Depois caiu a ficha, a gente fez todo um trabalho de debate, né? Com assessor, todo mundo que pôde se mobilizou nisso, e eles retiraram a assinatura, né? Por quê? Porque o projeto garantia auxílio maternidade, garantia alguns direitos ao trabalhador uberizado, né? Mas quando você olhava de perto, ele estava legalizando o trabalho sob demanda. Estava, estou pondo no passado, mas isso aí ainda está tramitando. Está meio em silêncio, a gente não sabe para onde isso está indo. Daqui a pouco a gente toma um susto, isso aí é aprovado, né? Ele legaliza o trabalho sob demanda. Então, eu não sei se eu entendi bem a questão de vocês, né? Que vocês falaram, é uma troca de termos, né? E qual o impacto que isso tem? Na verdade, esse projeto, ele pega o que o trabalho intermitente tinha ainda de resquício de formalização de um trabalhador sob demanda, e ele tira de vez, né? E aí ele joga mesmo um trabalhador que, porque esse projeto faz uma mágica, né? Ele diz assim, não há vínculo de emprego, mas as empresas têm algumas responsabilidades. Elas têm que prover algumas coisas, né? Mas esse trabalhador é autônomo. É isso que esse projeto faz. Então, vamos dizer assim, ele aperfeiçoa, na minha concepção, a figura do trabalho intermitente. E ele tem hora que parece que fala de entrega, mas, na verdade, tem hora que ele está falando em geral. Então, ele é um projeto muito perigoso, porque ele pode, de fato, legalizar essa condição de um trabalhador sob demanda. E, gente, essa questão da população vulnerável, né, e como trazê-los para a política, é interessante essa questão, né? Porque a gente, às vezes, parte um pouco do pressuposto que o trabalhador não tem consciência sobre sua própria condição de trabalho. Inclusive, muito das interpretações sobre as demandas dos trabalhadores, muitas interpretações vão se basear na ideia da falsa consciência. O trabalhador acha que ele é um chefe de si mesmo, ele acha que é um patrão de si, né? E as coisas são muito mais complicadas. Então, a gente tem que entender, quando a gente faz trabalho de campo, quando a gente pensa nas organizações políticas, né, em como a gente compreende os discursos e as entrelinhas dos discursos, né, e como a gente projeta também o que nós achamos como justo na experiência do trabalhador. Aí não condiz com a experiência dele, a gente diz que ele está enganado, né. Então, se você for conversar com esses bike boys, com os motoboys, esses caras têm total noção das relações de exploração que eles estão submetidos, né? Ao mesmo tempo, eles não têm esse apreço ao trabalho formal. Por exemplo, o motoboy que foi formalizado, ele também descrevia uma série de injustiças de forma de exploração, tal. Quando os aplicativos chegam, ele até migra, né? Porque ele ganha melhor, ele gerencia o próprio tempo, né? Então é complicadíssimo isso. Mas o que eu acho é que é muito difícil a gente entender,
né? Por que que as coisas seguem como são, e por que que elas não se transformam, e por que que as pessoas não se organizam e não resistem. Inclusive a gente, né, na pandemia, a gente está vivendo um mundo da barbaridade, né? Eu não sei que nome a gente dá para isso que a gente está vivendo no Brasil, mas a gente vai seguindo a nossa normalidade, certo? Que é até a forma que a gente tem para sobreviver, tanto materialmente como subjetivamente, né? Talvez, estou pirando aqui com vocês, certo? Mas, assim, igual a gente olha para o nazismo e fala assim, como é que seguiu a vida? Tinha campo de concentração, como que era aquela sociedade, né? No Brasil, a gente já podia fazer essa pergunta há muito tempo. Poxa, a polícia matava não sei quantas mil pessoas por ano, você tem a morte de jovens mais alta que vários países somados em guerra civil, é um país de extrema desigualdade social, como é que seguia, né, a normalidade? Então, essa pergunta de como as pessoas resistem, ela é uma grande questão, né, e ela não está só no trabalhador vulnerável, que se está lá explorando, ela está em todos nós, né? Como é que a gente se organiza? Como que a gente resiste? Por que que as coisas seguem como são, né? Essas são perguntas que nunca são respondidas, mas que movem a gente o tempo todo, né? E as formas de resistência, elas vêm também do imprevisível, do imponderável, né? Por exemplo, você vê uma greve de entregadores, né, em plena pandemia. É uma coisa do imponderável. Quem que estava prevendo aquilo? Né? Nem os próprios entregadores. De repente, os caras começam a se organizar, etc. Então, as coisas estão em movimento, mas por que as coisas seguem como estão e as pessoas não resistem? São organizações coletivas, né? E eu acho que a gente, de fato, essas décadas, aí, pensar na consolidação do neoliberalismo, é muito vitorioso o ataque às forças sociais do trabalho, né? O que é pensar em força social? É pensar nisso, nas resistências coletivas, né? A questão dos sindicatos, das possibilidades de resistência, ver o que, por exemplo, fazer greve, né? Um motoboy que faz greve, ele não ganha naquele dia, né? Ele parar, ele atacar a empresa, pode ser que ele está atacando a fonte de renda dele. Então, essas coisas são muito contraditórias, né? Elas não são fáceis. O que a gente não pode só é partir de um pressuposto assim, nós compreendemos a realidade, os trabalhadores de baixo não, né? Pelo contrário, talvez eles estejam compreendendo até melhor que a gente, né? Mas são as possibilidades de resistência e de organização. Enfim, falei pra caramba aí. Agora, quem quiser fazer alguma questão, algum comentário, eu gostaria de ouvir vocês. Sei que já são 10h40, né? Mas dá para a gente conversar mais um pouquinho aí, se vocês tiverem fôlego. Vamos lá, quem quer fazer alguma questão? Acho... Desculpa, alguém pediu? O barulho eu vi. Acho que pelo jeito não, Dari. A Ludmila é muito craque nesse tema aí, né, Ludmila? Aí você, a abordagem, o tema você faz com muita competência. Obrigada. Aí. Mas só uma coisinha adicional aqui, eu acho que é uma questão que a gente tem que ir pensando um pouco, nas outras aulas a gente vai abordar melhor isso, do que mundo do trabalho que vocês estão enfrentando, que vocês vão estar se inserindo. Um pouco nessa ideia. Tudo bem, a Ludmila falou essa questão da tendência, vou dizer aqui, da uberização, né, não só dos entregadores, aqui da comida, dos produtos, mas também do transporte passageiro, mas também de professores, de médicos, e que vão sendo inseridos para outras, áreas, né? Então, você vai ampliando esse tipo de ocupação com essas características que a Ludmila está falando, né? Mas também
tem que pensar um pouco o seguinte aí, né? O André está estudando até isso, do ponto de vista tecnológico, você tem uma série de outras alterações, ocupações, né? Aquele mundo do trabalho imaginado, talvez no passado, não seja o mesmo. Há todo um discurso, por exemplo, de desconstrução do setor público, do concurso público, né? Que alguns anos atrás era uma grande fonte, vamos chamar de uma fonte de empregos para muitos que formavam economia. Né? Quantos colegas de vocês foram para o IPEA, foram para o Banco Central, foram para o BNDES, foram para os bancos públicos, foram para a gestão, né? Carreiras de gestão no Estado, tal, né? Para o Tribunal de Contas, né? Que teve um período aí que o pessoal se preparava muito para concurso público. Tem outro período anterior que eu lembro, o pessoal almejava ir para o mercado financeiro, né, com as possibilidades de retorno. Agora tem as consultorias, aí, né, são vários tipos de consultorias. E tudo. São tipos de trabalho, de relações de trabalho que vocês vão enfrentar no futuro recente. Vocês vão ter que enfrentar agora, né? Daqui para frente, alguns já estão enfrentando, né? Alguns já estão trabalhando, né? Que eu sei, que o Vitor me falou já, que estão trabalhando. Então, acho que é isso que pensa. A Ludmila tratou esse aspecto, mas tem outros aspectos, acho que dessas mudanças, e, para mim, por exemplo, acho que a questão central no futuro próximo vai estar colocado é como inserir todas as pessoas disponíveis para trabalhar. Uma parte vai para essa coisa da plataforma, mas isso não absorve todo mundo, não cabe todo mundo nesse negócio. Outra parte, o que faz? Tem que fazer estratégia de sobrevivência. A gente vai discutir viração na próxima aula, né? Então a gente vai discutir melhor isso. A coisa de trabalho por conta própria, viração, essas coisas todas, a gente vai, na periferia, é uma outra dimensão disso. A outra parte vai ter bons empregos, outra parte não vão ter bons empregos, né, que vão ser menores. Né? Então, acho que essa questão que está colocada no futuro, vou abordar isso com vocês ainda para frente, dizendo, como é que se pensa, soluciona esse problema do ponto de vista, primeiro, da representação. Né? Como é que se organiza a sociedade com esse tipo de trabalho que está sendo formado? Existem possibilidades. Em segundo lugar, né, como é que você cria ocupações para absorver as pessoas que estão se qualificando mais, que estão estudando mais, né, e ocupações que façam sentido da vida. Aí a gente também tem algumas reflexões, até quero compartilhar com vocês depois para frente, que isso tem muito a ver com... Isso não é uma questão que se resolve só na dinâmica econômica, né? O crescimento é um pressuposto, é uma condição para isso, mas ele é insuficiente para enfrentar esses problemas mais estruturais. Isso depende de uma certa organização da vida social, política, né? Que tem a ver um pouco com a nossa questão. Então, eu estou fugindo um pouquinho, Ludmila, aqui, não estou discutindo a questão da uberização, porque acho que fez uma exposição muito boa, estou só para dizendo que tem uma série de outras questões vinculadas a isso, na questão do trabalho, né, para a gente compreender isso, e sempre pensando isso, que mundo do trabalho vocês vão enfrentar, né? Aqui, né? Eu sei que eu estou numa fase, a Ludmila está em outra, né, nasci muito, sou bem mais velho que ela, né, então, por isso, também, né, porque eu acabei pegando um certo boom, né, tanto quando era jovem, depois mesmo, nos anos 2000, quando terminei de fazer doutorado, eu peguei um certo boom, foi mais fácil de inserção, então tem outros contextos agora que estão vivendo. Então, eu queria só levantar essa questão aí, pense um pouco que mundo do trabalho que vocês vão enfrentar, né? É claro que vai de vocês, também vai para o mundo da academia, que vai querer ser pesquisador, professor, espero que seja bem sucedido também nisso, tá? Mas pense um pouco aí, né? A uberização, toda essa questão que a Ludmila muito bem expôs, é uma questão fundamental, característico disso, né? Para a gente pensar. Mas tem outras questões que a gente vai conversar mais no curso nosso aqui. É bem importante isso que você colocou, Dari. Acho que a gente
pode estar sempre atento a essa questão, né, ao longo da disciplina aí, que é algo que diz respeito diretamente, né, à vida de vocês, e é isso. O que eu acho interessante da uberização é que ela meio nomeia coisas que estão acontecendo agora, né, é uma coisa que a gente está vendo, e até há toda a dificuldade de teorizar sobre isso, criar categorias de análise e tal, porque as coisas estão acontecendo e já estão se transformando, né? Eu brinco que quando a gente entender bem, já vira outra coisa, né? Então, e acho que o mundo do trabalho hoje ele é feito disso, né? De uma instabilidade mesmo, permanente, né? E sempre uma crescente transferência de riscos dos trabalhadores que tem que ser cada vez melhores gerentes de si, né? Entra toda a questão do investimento, e da incerteza, né? Talvez um pouco que o Oswaldo trouxe para a gente na aula passada, também tem a ver com isso que a gente está falando, né? Das regras que mudam, que não estão claras, quer dizer, você tem um permanente engajamento de si mesmo, né? Uma coisa que nem está muito claro o que você precisa ter, não precisa. Então, é um gerenciamento permanente que é demandado da gente, né? E também vão surgindo novas formas de resistência, né, Daris? Também pode... Resistência de organização, né? Terão que surgir. E acho que aí essa questão da juventude aqui é uma questão, para mim, super central aí, né? Sim. Da juventude, de pensar sobre isso e ver como inserir, né, essa força de trabalho mais qualificada, mais escolarizada, que está sendo produzida, né? Sim. Nos últimos anos aí. Mas acho que é isso, gente. Agradeço aí a participação. Boa tarde, viu? Já são 10h50. Sim. Então, tá. A gente se encontra na terça-feira, então. Para a aula que vem, já é a palestra? Não, é só a aula, né, Dari? É. A aula Então, sobre mas eu vou entrar nessa questão do trabalho a partir da Helena Lavinas também aqui, né? Tá. Na próxima aula aí, tá? A gente vai continuar. Bom. Boa noite, então. Fiquem bem aí. Boa noite, obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço para vocês todos. Tchau. Ai, beleza, Dari. Sim.